Na opinião de vocês, esse caso demonstra a necessidade de regulamentação das redes sociais? Eu vou começar com o Poit, porque ele não é o cara favorável à regulamentação das redes sociais, mas esse tema, ele perpassa por muitos outros temas. Por exemplo, a fixação de alguns políticos com determinados artistas. Essa semana nós falamos aqui do Emicida e eu acho que você estava, inclusive, não sei. Não, nesse eu não estava. Não, pois é, mas falamos aqui do Emicida, o cachê do Emicida, como um outro ex-político perseguiu aí, falou nas redes sociais, Ludmilla, e são um grupo de artistas que é perseguido, não é um outro grupo que é perseguido. Me parece uma questão muito ideológica e política envolvida. A Ludmilla, uma mulher negra, lésbica e realmente apoiadora do presidente Lula. Lu, eu acho que primeiro uma consideração importante, né, sobre o PL das fake news e para alguns, eu mesmo, em algumas circunstâncias considero praticamente um PL da censura. Eu não sou contra o debate, né? O debate ele tem que existir e a gente precisa caminhar para alguma forma de coibir fake news. Mas o projeto que está em pauta, inclusive foi retirado porque não encontrou nenhuma viabilidade de caminhar, ele liberava a censura. E ele pedia que as plataformas determinassem o que tinha que tirar ou não. Ou seja, como é que a plataforma vai determinar o que é verdade e o que é mentira de uma vez e rápido? E se a plataforma não tirar, seria responsabilizada. Então, essa responsabilização das plataformas, eu tenho uma posição contrária, mas não estou dizendo que não tem que regulamentar e criar algum mecanismo para combater as fake news, Lu. Isso é muito sério. Até porque eu acompanhei um pouquinho de um debate sobre esse tema, onde o Joel colocou uma posição aqui no Arena CNN ontem, que eu tendo a concordar bastante com ele. Agora, tirar este conteúdo agora de nada que adianta, né? Porque esse conteúdo já está lá há meses e no tweet, né? No Twitter, parece que foi onde ele postou. A hora que postou, já causou o dano e acabou. O que teria que funcionar é a justiça mais rápido. Como é que a justiça demora tanto tempo para determinar algo para ser retirado? Então, a justiça falha e lenta no Brasil prejudica, inclusive, a artista nesse ponto. E a última coisa, Lu, desculpa, só a última coisa, eu não acho que é só um grupo de artistas, né? Vale pegar o exemplo dos artistas do sertanejo, né? Que também que você ama. Foram... Você sabe que eu sugeri, desculpa, gente, temas para debater hoje no Grande Debate, o cara colocou aqui, Hugo e Guilherme, porque é uma dupla que eu já comentei e defendi diante do Tardelli. Mas os artistas sertanejos também foram perseguidos nessa pauta. Mas neste caso, eu tendo a achar que existe uma questão ideológica do Mário Frias, né? É uma suposição só contra alguém que não é do mesmo campo ideológico com ele, até porque a postagem colocava o presidente Lula em questão, colocava questões políticas. E né? era mentirosa, insinuava que ela, como apoiadora, que aliás era uma montagem, tinha recebido um valor que não recebeu, que não tinha a ver com ela. Vale só ponderar que a Lei Rouanet, gente, por último, ela não é um dinheiro... E ainda fala da Lei Rouanet, não ou é um seja, dinheiro tá tudo que errado. o governo transfere de uma vez para a pessoa. Você tem que se credenciar e aí você vai captar no mercado com empresas que vão patrocinar teu evento, vão dar o dinheiro e você abate depois do imposto. E vale considerar também que o próprio Mário Frias já utilizou dinheiro da Lei Rouanet também. Pois é, fez isso, já captou dinheiro através da Lei Rouanet. Antes de passar para o Alessandro, me fala em 10 segundos que história é essa que sugeriu temas aqui para o Grande Debate? Não, porque eu estava ali hoje, a hora que eu cheguei na CNN, eu fiz um post, pessoal, daqui a pouco CNN ao vivo. Bota na caixinha o que você quer debater. E, aliás, você que está assistindo, comenta aqui. Porque é legal essa interação com o público nas redes. E aí, falaram de diversos temas que a gente está debatendo, inclusive. O tema do vídeo no shopping surgiu. Mas surgiu lá sertanejo. Eu falo, pô, tá de brincadeira. O post é muito bom dessas redes sociais e de marketing. A gente tem que aprender com ele. CNN, faz esse post também, pergunta o que tem que ser debatido. Uai. Vamos lá, Alessandro. Olha, eu fico com o Poit aí nos argumentos dele. Logicamente, a gente pode ter talvez aí uma divergência com relação à regulação das redes sociais e o nível de responsabilização conforme cada caso que as redes têm com relação às notícias, às fake news, etc. Eu posso ter uma situação na qual eu tenho uma notícia que é
claramente, absurdamente inverídica, agressiva, que fere direitos fundamentais. E aí eu acho que nesse caso, né, dentro da institucionalidade das redes, eles deveriam ter responsabilidade para retirar a partir do momento que você recebe essa informação. Tem situações que você às vezes não vai ter certeza absoluta. E aí vai ter um conjunto de discussões, posso chamar isso aqui talvez de uma espécie de zona cinzenta, onde a gente fica em dúvida, será que é fake, será que não é? Me parece que no caso aqui a própria juíza ficou em dúvida se era ou não, o que era verdade, o que não era, o que era a agressão propriamente, o que não era agressão com relação a Ludmilla, e vai ter situações que claramente ali você não tem como apurar de pronto que é uma fake news. E aí, nesse caso, a informação deve ficar, e aí as redes, você poderia pensar aqui em amenizar a responsabilidade das redes sociais, afinal, eles ganham dinheiro com isso também. Eu quero voltar um pouquinho à história. Nós estamos falando de um ex-ministro, na verdade nem é ministro, e aí esse fato é importante porque ele era secretário de Cultura. Porque foi rebaixado o Ministério da Cultura à secretaria. O espírito do governo anterior, a gente precisa lembrar e não esquecer, o espírito do governo anterior, uma das linhas fundamentais era o enfrentamento cultural na sociedade. Ou seja, se criou uma espécie de demonização com relação à cultura, no sentido de que o carnaval, no sentido que a liberalização, no sentido, né, as discussões sobre liberdade sexual, etc. Tudo isso passou a ser demonizado pelo governo anterior. E nessa demonização eles tinham um projeto, que eu vou chamar aqui, de reestruturação da cultura no país, que passa, por exemplo, de retirar o status de ministério do Ministério da Cultura, passando a ser Secretaria de Cultura. E aí a gente vai lembrar também que um dos secretários anteriores, eu não me lembro agora o nome do sujeito, da pessoa, né? Logo quando entrou no cargo, pouco tempo depois, acredito eu, ele aparece fazendo um pronunciamento gravado, né, com uma sinfonia de Wagner, no fundo, que era um músico elogiado por Hitler, da preferência de Adolf Hitler, né? Ele entra e faz um discurso copiado do ministro, copiado em parte, plagiado, do ministro das comunicações do nazismo. Veja, esse é o clima. Vamos entender qual que é o clima. Logicamente ele foi depois retirado do cargo após esse vídeo, mas olha o tipo de preceito que está colocado ali. A partir desse momento, com esse governo anterior, nós tivemos um ataque frontal e contínuo a Lei Rouanet, por exemplo, a ideia de que artistas gastam dinheiro demais, que a arte, entre aspas, não serve quase para nada. No fundo, eles não eram contra a cultura, eles estavam defendendo uma cultura específica, que eu já tenho revelado aqui, né, nos nossos encontros. Eles estavam defendendo um tipo de cultura que eles acham que é a deles. Sim. Que é a conservadora, é a reacionária, é aquela antiga, na qual, por exemplo, uma mulher que sofre um assédio na rua, como nós vimos agora há pouco, quando ela chega em casa, né, o legal para ele seja o pai, né, ou a família falar, por que você foi com essa roupa? Culpabilizar a vítima. Ou seja, é essa cultura que eles estão defendendo. Ou seja, eles não são contra a cultura. Eles estão simplesmente fazendo um movimento contra um determinado tipo de cultura. A agressão à Ludmilla é mais do que a agressão à Ludmilla, é a agressão a uma cultura brasileira, à arte brasileira e principalmente a cultura que é crítica, que pensa a raiz dos problemas brasileiros. É isso que eles são contra, ou seja, eles são contra a cultura. O movimento que foi feito aqui e a agressão, Mário Frias é um deputado, vamos lembrar. Mário Frias é um deputado, tem decoro no cargo. Você acha que ele não sabia? Nós vamos achar que ele passou todo esse tempo com aquela postagem lá e todo mundo criticando e ele não sabia que não era verdade? Você acha que não teve tempo do deputado Mário Frias buscar informações para saber que aquilo não era verdade? Ele não ligou para isso. Ele não liga se é verdade ou não. O importante é manter o discurso. Qual é o discurso? Ataque à cultura, ataque à Lei Rouanet, ataque à classe dos artistas, de maneira geral, ataque ao pensamento crítico brasileiro, que era a linha ideológica deles. Por isso que ele nunca retirou. Por isso que se manteve intacto o ataque à Ludmilla. Muito bem, olha, o governo Bolsonaro teve 5 secretários de cultura, teve o Henrique Pires, o Ricardo Braga e depois o Roberto Alvim. Exatamente que fez o vídeo aí com referências nazistas, Regina Duarte e, por último, Mário Frias. Vamos lá, Hélio? Vamos lá, a gente está falando sobre possível regulamentação adicional da rede social. E eu vi que aqui nesse exemplo,
tudo funcionou corretamente, independente desses pedidos de censura das redes sociais. Aqui a Justiça agiu e determinou que uma liminar para a retirada desse conteúdo. Determinou ao próprio Mário Frias. Entendo que deve ser baseado em calúnia, injúria, difamação, que já está no ordenamento jurídico brasileiro. Assim como já está no ordenamento jurídico brasileiro a regulamentação das redes sociais. Qualquer juiz do Brasil, se emitir uma ordem qualquer, pode pedir para retirar qualquer conteúdo das redes sociais. Essa regulamentação já existe, mas tem que passar pela Justiça. Claro que tem que passar pela Justiça, porque existe aquela coisa das meia-verdades, a zona cinzenta, como o Alessandro mencionou, e eu acho que sim, a juíza aqui não determinou uma indenização a pagar pelo Mário Frias, porque ela própria deve estar em dúvida de onde está a verdade, né? Porque é um documentário sobre a Ludmilla, em que os organizadores disseram que vislumbravam a participação dela, né? Então, o que seria aí objeto de possível informação errada é se ela efetivamente ia participar e depois disse que não ia, ou se nunca ia participar e nunca teve nada a ver com isso. Ou seja, existe aí uma discussão a fazer. Então, acho que a juíza foi cautelosa e falou, olha, tem que retirar essa informação, porque não se pode aferir a verdade dessa informação, mas não determinou uma punição, uma indenização nessa liminar. Depois vem aí o mérito, vamos ver e tal. Mas, ou seja, eu acho que tudo isso está funcionando. Não precisa de regulamentação adicional nenhuma, porque ela já existe. Uma palavrinha rápida sobre a Lei Rouanet. Alessandro, eu não ataco a Lei Rouanet, mas tenho sérias críticas à Lei Rouanet, porque esse dinheiro está chegando, né, um dinheiro que é público, que iria para o setor público e está indo para certos artistas que são estabelecidos, que têm acesso, né, a financiamento. Se vão a empresas, conseguem ser financiados, patrocinados por empresas, são artistas grandes. Então, se esse dinheiro público, né, está chegando principalmente em artistas grandes e quando chega é determinado por um burocrata qual é o critério e sempre tem uma margem de escolha que tende-se, né, pela realidade brasileira, a ser direcionada a quem é amigo do poder, à ideologia do poder, a quem está no momento com a caneta, e isso é péssimo. Ou seja, por que usar dinheiro público com artistas grandes e que pode ter uma margem de manobra ideológica ou para ajudar a gente ligada ao poder e não passar esse recurso ou ao pequeno artista ou até em outro setor que não a cultura, sem discutir o mérito da cultura, que eu sou plenamente de acordo com a cultura, não é isso o ponto. O ponto é, o que se poderia fazer com esse dinheiro? Não poderia se ajudar pessoas pobres, por exemplo? Em programas assistenciais ou fazer qualquer coisa que ajude o pequeno? Então, por que ajudar o artista grande e de forma eventualmente ideológica? Então, tenho sérias críticas à Lei Rouanet, espero que isso seja alterado. Sim, rapidamente. Um comentário, Hélio, eu acho que talvez uma maior caixa preta no Brasil com relação a dinheiro gasto em cultura e gasto pior em cultura, seja com desvio, com abuso, etc., talvez seja nas prefeituras, né? O volume de shows que eu conheço aí no interior, né? Muitos, não é só sertanejo, mas todo tipo de show, né? O volume de shows, o volume de empresas que trabalham no interior, arrecadando recursos de prefeitura para grandes, médios shows é muito grande e o controle é bem menor e eu não sei se o valor é equiparado à Lei Rouanet, mas só um adendo. Muito bem, o Hélio trouxe aqui elementos, só falta o Flávio falar sobre esse tema, trouxe elementos vários, né, mais ainda da Lei Rouanet, falou que aí já tem a punição, já está prevista em lei sobre a calúnia, a difamação, mas sempre há discussão sobre o timing, né, Flávio? Porque se você comete uma fake news contra alguém, as consequências, muitas vezes a punição vem depois das consequências, ponto 1. Essa é a discussão, pessoas se matam por conta de fake news. Ponto, essa é a discussão. Segundo, as plataformas continuam ganhando, não importa se o conteúdo é positivo ou negativo, elas ganham porque aquilo foi compartilhado. E aí, qual é o timing que deve ser feita essa retirada da fake news? Flávio.
Perfeito. É por isso que nós não conseguiremos resolver essa questão apenas com base em leis, mas também com base numa parceria entre empresas, governo, aperfeiçoamento das legislações. É muito difícil para as autoridades conseguirem identificar e determinarem o bloqueio de uma mensagem, uma fake news, com essa instantaneidade. Notem que esse caso, pelas informações que nós temos, elas nos informam que a juíza concedeu uma liminar. Então, ainda o mérito não foi discutido nesse caso. Ainda ocorrerá a investigação aprofundada sobre os detalhes, e aí sim se chegar a uma visão em termos de indenização. Agora, nós estamos falando da cultura, e o Alessandro lembrou bem agora nas suas colocações, a cultura sempre foi um campo de batalha ideológica, inclusive desde a época do nazismo, já que o Alessandro fez essa referência, quando havia a arte considerada degenerada e a arte considerada pura. E de certa maneira, esse debate continua hoje. Também sou contra uma regulamentação das empresas de tecnologia que provém o acesso à internet no momento imediato. Quer dizer, uma vez que a empresa é comunicada, e aí sim ela insiste em não retirar, e eu estou falando aqui de situações como páginas neonazistas, racistas, xenófobas, etc., há que se conversar com a empresa e se apurar uma responsabilização. Mas, de imediato, este caso, ele tem já instrumentos na lei para ser solucionado. É difamação, é injúria ou é calúnia? E, finalmente, amarrando aqui com a colocação do Hélio, a Lei Rouanet e do Vinícius também, a Lei Rouanet, ela não é tão simples, de fato. Eu trabalho diretamente com casos de pequenos projetos culturais que têm recebido da Lei Rouanet também apoio. Eu vou citar memoriais, museus, etc. Agora, cabe aperfeiçoamento? Cabe, né? Agora, é importante a gente deixar claro que não é possível que se confunda difamação, injúria, calúnia e discurso de ódio com liberdade de pensamento, com liberdade de expressão. É o que ocorre nesse caso também.